Nós vamos ler a palavra do Senhor, carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o 26. Diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, muito obrigado, a Deus. Estamos aqui em teu nome, abrimos esse culto, te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Mas nessa hora lemos a tua palavra. E agora, Senhor, queremos, Senhor, ouvir a tua voz, o teu direcionamento, Senhor, para nossas vidas, para nossas famílias, aquilo que tu queres que a gente faça, como quer que a gente viva, Deus. Espírito Santo, fica à vontade. Nessa hora também eu te peço, Senhor, que o mover da cura, Senhor, seja manifesto e pessoas sejam curadas nesta manhã, porque, Senhor, esse é o dia do Senhor nos fez. Nos alegremos, nos regozijamos nele, porque quando o Senhor está presente, coisas lindas acontecem. Assim, Senhor, eu creio, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Esse texto aqui, ele fala sobre a ceia do Senhor, e eu quero hoje dar ênfase a esse ponto, né? Porque nós, quando iniciamos, da virada do ano, nós falamos, o nosso tema é vivenciando o primeiro amor. E aí nós falamos a necessidade disso, porque Deus está despertando a igreja a um interesse correto, a um direcionamento mais próximo ao que o Espírito Santo quer que a gente tenha. Eu também coloquei que a preocupação do Senhor nunca está nas coisas materiais, nunca estão nas coisas materiais. Elas sempre estão nas coisas eternas. Ele sabe da nossa necessidade, só fazendo assim, um retrospecto daquilo que nós falamos, mas ele sabe da nossa necessidade, e eu coloquei aquele texto, né, que diz: buscai primeiro o reino e que todas as coisas vão ser acrescentadas. Então Deus sabe da sua necessidade, daquilo que você precisa nesse ano, aquilo que você precisa para a sua casa, aquilo que você precisa para crescimento. Deus sabe todas essas coisas, mas que a gente possa ter um entendimento que o primeiro amor, essa chama do primeiro amor, dessa alegria de servir ao Senhor, tem que estar, né? Tem que ser despertada em nós, essa chama tem que voltar, porque a alegria de servir é sempre diferente, porque nós fazemos sem obrigação, sem imposições, fazemos porque amamos o Senhor, amém? Então, eu só vou dar 3 pontinhos aqui, sem me aprofundar. Eu disse assim: o que precisamos fazer para vivenciar o primeiro amor? Precisamos priorizar Deus em nossas vidas, porque Ele está acima de tudo. Então, preciso priorizar Deus. Esse ano, o que Deus espera da Nova Jerusalém Tijuca é que a gente priorize ainda mais Deus. Eu sei que você tem priorizado, mas isso Deus tem convocado a gente, falado para nós assim, ó, priorize mais as coisas de Deus, né? Busque mais a minha presença. Você vai suportar, você vai aguentar, você vai vencer, você vai pular as tropas, saltar muralhas, porque o Senhor vai estar com você, amém? Priorize as coisas de Deus. A outra coisa é ter prazer na presença de Deus e não apenas nas bênçãos materiais, porque eu acabei de falar agora. Nosso prazer tem que estar na presença do Senhor. Parece uma coisa simples, mas nós não temos essa tendência. A nossa tendência é sempre olharmos as coisas que estão aqui a nível horizontal. É muito complicado nós sempre olharmos para o vertical, olharmos para a direção de Deus. Por quê? Porque a nossa vida nos faz isso. A nossa preocupação, a gente acorda preocupado com aquilo que temos que fazer. E por isso a gente tem que dar atenção nessa presença de Deus. Aí eu pergunto, como é que está a sua busca com o Senhor? Como está o seu dia a dia com Deus? Você não pode fazer a sua vida só de um domingo. Domingo é o dia que a igreja se reúne. A gente se reúne como família para buscarmos ao Senhor, reúne para ouvir as bênçãos, saber que Deus tem feito grandes coisas, me alegrar com as vitórias, ajudar no momento da luta do meu irmão, mas eu preciso ter uma sós com Deus. Aí a pergunta não precisa levantar a mão, não precisa falar nada, é uma pergunta retórica, a pergunta é:
você tem tirado esse tempo com Deus? É isso que o Senhor está querendo que você faça esse ano. As suas preocupações são importantes, mas você precisa entender que, vamos pensar assim, nesses 4 dias, para e pensa, qual foi o momento que você parou e falou com Deus? Para e pensa, qual foi o momento que você fez assim, dessas 24 vezes 4 horas, qual foi o tempo que você deu para Deus? Eu não estou falando, é o tempo que você disse assim, Senhor, muito obrigado por essa comida. Normalmente, quando a gente almoça ou a gente janta, a gente come, o agradecimento é bem rápido. Muito obrigado, Senhor, por esse alimento que nunca falta em nossa mesa, em nome de Jesus. Amém. Mas eu entendo que essa oração feita assim, eu nem critico, porque a gente ora, a gente tira o tempo com Deus. Mas a gente precisa fazer isso. Precisa tirar esse tempo com Deus. Se nós levarmos a igreja só para emoção, só para o pula-pula, e não entendermos que o Espírito Santo ele quer fazer coisas maiores. E para ele fazer coisas maiores, ele quer que haja esse relacionamento, haja essa intimidade. Tem que haver um sacrifício, tem que haver um esforço. Você, quando eu estava falando aqui de formatura, né? Falei que a gente ora por formaturas. E aí lembrei, né? Lucas também se formou também, né? O doutor Lucas. Está agora lá com a família, que mora em outro estado, né? Outro estado, Espírito Santo. Mas imagina a luta que ele passou de anos ali, batalhando. Teve um esforço. Teve horas que ele teve que parar, teve que pegar os livros, teve que estudar, teve que tirar o tempo de estágio. Agora, né? E a gente, às vezes, para a obra de Deus, a gente acha que não, tenho Jesus e eu não preciso mais buscá-lo. Irmão, isso é um grande erro nosso. Para poder viver o primeiro amor, tem que buscar a presença do Senhor. O primeiro amor, essa chama não vai vir assim, ó. Recebi primeiro amor. Não existe isso. O primeiro amor, você precisa vivenciar isso, precisa buscar. Então, nós precisamos parar um pouco e ver se nesses 4 dias desse ano, qual foi o minuto que você deu para Deus? Ou você só pediu? Eu disse aqui, precisamos priorizar Deus em nossas vidas, né? Mas ter o prazer da presença não apenas nas bênçãos materiais. Então, quando eu peço só na bênção material, olha, o Senhor é tão bom. Eu amo muito Jesus, a cada vez agradeço, eu e minha esposa agradecemos a cada detalhe, a cada resposta, porque Ele é muito bom, Ele é muito carinhoso com a gente, Ele ajuda a gente nessas questões materiais. Mas eu sempre penso que a pior coisa é você ter alguém só pedindo. Nunca alguém para bater um papo, para falar, para conversar, para dizer, poxa, os interesses, né? Coisas que não seja assim, pô, dá para emprestar o dinheiro, dá para emprestar o carro, dá para não sei o quê, dá para... Não, é algo que você vai ter relacionamento. O Espírito Santo quer ter relacionamento com você. Então, comece a pensar nisso. Pense já amanhã. Amanhã, né? Amanhã que eu digo segunda-feira. Hoje você já está buscando a Deus, amém? Você está aqui buscando a Deus, você se esforçou, você acordou, de repente você dormiu tarde, né? Aí choveu, aí você olhou assim e fez assim. Mas você veio buscar o Senhor. Então, eu quero que você dê uma salva de palmas para você. Você é um vencedor. Você fez o esforço, mas agora faça um esforço maior. Para que o Espírito Santo possa falar assim, gostei. Você tirou um tempo comigo. Os seus interesses comigo são de relacionamento. Amém? Então, a ceia também é isto. A ceia é esse tempo que Deus vai mostrar para nós, aquele momento que a palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma referência do que foi a ceia. Ele não participou da ceia, mas ele recebeu do Senhor as orientações, claro, informações chegaram a ele, mas ele está dizendo que aconteceu algo interessante da ceia do Senhor, porque ali nasceu um amor, né? Ali é uma expressão de amor. Ele diz assim, recebi do Senhor na noite que foi traído, né? O Senhor na noite que foi traído. Naquele momento que o Senhor está ali preparando, a palavra de Deus vai dizer, por Ele ter amado a todos, né? Por Ele ter amado, né? Por Ele ter se entregue, a palavra do Senhor vai mostrar que há uma entrega de Deus, do Senhor Jesus, antes mesmo da morte, Ele ama a todos. Há uma entrega, isso está em João 13, eu não sei se eu anotei aqui, mas eu tenho João 13, 1, está aqui. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, quando o Senhor vai preparar, naquele momento da Páscoa, que Ele vai trazer o sentido que Deus queria que houvesse, estava na pessoa de Jesus,
Claro que ali havia animal morto, havia ali alimentos, ali havia um vinho, tudo para Páscoa, né? Tinha todas aquelas ervas, tudo representando a luta que eles passaram no Egito. Mas agora o Senhor está dizendo a palavra de Deus assim, por amar, né? Amar, eu quero ler o texto, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então o Senhor vai mostrar um amor muito grande, porque ali, antes mesmo da ceia, ele vai mostrar que chegou o momento. Chegou o momento da entrega, chegou o momento de um sacrifício e amor. E por isso que essa expressão de amor, esse amor perfeito, esse amor que está em Cristo, ele vai trazer trazer você a um entendimento de que essa entrega e aquele momento que ele vai fazer da ceia com os seus discípulos, há uma representação, há algo importante. E a gente não pode fazer o rito, né, isso aqui como algo que é costumeiro. Às vezes as pessoas vêm para a ceia e às vezes nem vêm porque é ceia, é um suco, um suco de uva, é um pão. Eu tenho pão em casa, tenho suco de uva em casa. E aí isso é bobagem. E as pessoas estão perdendo a noção. Você perdeu o primeiro amor, porque não estão entendendo o que o Senhor fez. Então, quando a gente busca isso, desse amor sacrificial, nós estamos falando que nessa simplicidade, né, da ceia, porque Jesus ele pega no momento da ceia, ele para com todo aquele movimento. Tinha um cordeiro. Porque os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, onde nós vamos preparar a ceia? Jesus deu todo o direcionamento aonde ele ia encontrar, a casa que eles iam bater, preparar ali o cenáculo para que houvesse a ceia. Havia todo um preparado, tudo direitinho. Mas o Senhor vai mostrar que aquele cordeiro que estava sendo morto ali não era mais aquele momento. Jesus traz agora a ceia para um outro momento, que é muito importante, que ele vai falar, olha, esse pão aqui, ele tem um significado. Esse pão aqui, esse vinho, esses vinhos, né? Ele tem um significado também. Vocês não vão comer isto, né, sem um significado, porque isso vai representar algo para vocês que vai ajudar vocês, que vai retroalimentar vocês. A ceia é um retroalimento daquilo que a gente creu, aquilo que ele crê, aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo e continuará fazendo até a sua vinda. Porque depois que ele vier, o tempo acabou. Eu não vou falar da volta de Jesus, mas depois que ele chegar, buscar a igreja, esse tempo acabou. Nós vamos cear com ele. Né? Mas a gente precisa entender isso, né? Que esse amor do Senhor, ele vai dizer aqui no texto, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, faço isto em memória de mim. Ele fala que faça em memória de mim. Então, há um sentido, porque quando eu estou lembrando o que ele fez, eu não estou na sua morte. Olha só, é a morte, mas eu estou fazendo uma memória de algo que é vida hoje. Isso que é, o Senhor está querendo que a gente entenda. Ele está dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A morte não vai me segurar. Jesus começou a dar, não fiquem tristes, daqui a pouco eu vou estar com vocês. Então, a palavra do Senhor vai mostrando aqui que é muito importante a gente não perder o sentido dessa relação. Essa relação, né? O primeiro amor começa quando a gente perde esse sentido dessa relação, do que significa a ceia, e não damos, portanto, a um esfriamento. Sabe por quê? Porque se a gente perde esta noção, olha só, vem aqui comigo para você entender. Eu estou na presença do Senhor, e aí naquele mês eu não pude ir, tudo bem e tal. Aí você vai falar, pô, pastor, o que tem uma coisa com outra? Se tem, sim, porque o Senhor mandou fazer. O Senhor não pediu para você fazer quando quer. Ele falou, o dia que vocês quiserem, você faz essa ceia aí de qualquer jeito. Não, ele diz, façam isso em memória de mim. Porque quando vocês lembrarem o que eu fiz, isso movimenta dentro de vocês. Movimenta que, poxa, Jesus me salvou. Isso me lembra que, através do que ele fez, eu fui curado. Através do que ele fez, aquela gestação foi abençoada. Através do que ele fez, a minha filha, o meu filho, passou, se formou, e a gente conseguiu pagar através do que ele fez, porque eu orei em todas as áreas.
Então, isso é importante a gente começar a entender que isso é uma memória viva, não é uma memória morta. Porque você imagina a gente fazer a ceia e olhar para essa ceia aqui e falar, mas Jesus morreu. Para pensar agora. Vem aqui comigo e olha para essa ceia. E aí, na hora que for tomar a ceia, a gente só pensava, o nosso Deus que nós servimos é morto. O nosso Deus não está aqui. O nosso Deus não venceu a morte, mas ele falou para comer essa ceia. Seria o mesmo sentido? Não daria o mesmo sentido. Por isso essa memória não é memória morta, é memória viva. É algo que está vivo. Não tem, ele diz assim, isso é para vocês entenderem, porque o meu corpo vai ser entregue. Então esse pão é para vocês entenderem, quando vocês participarem disso, quando vocês fizerem memória de mim, porque eu estou vivo, mas vocês vão entender que é o meu corpo que foi entregue. Isso tem um significado espiritual muito grande, porque é isso que o inimigo jamais quer que as pessoas entendam. Que Jesus veio em carne. Por isso tem tantas filosofias, religiões que negam a existência de Jesus, que ele veio em carne. Por quê? Porque se ele veio em carne, a palavra tem se cumprido. Se ele veio em carne, ele morreu. E se ele veio em carne, ele ressuscitou. Então, essa é uma memória viva. A gente tem que entender isso. Então, esse cálice, esse cálice é da nova aliança, no 11, 25. Não sei se você está colocando. Eu sei que essa manhã é uma manhã de ensino. Né? É uma manhã de ensino. Por quê? Porque se eu sei que o Senhor falou para a igreja, né? Que esse ano é um ano de um mover do primeiro amor, e quando há um primeiro amor, acontecem coisas maravilhosas, irmão. Não é só eu vou ficar impactado em realizar, mas a minha proximidade por ter o primeiro amor, ela fica tão forte com o Senhor, que você vai ver esse mover da palavra acontecendo na sua vida. Porque quando a gente perde o primeiro amor, a gente perde o relacionamento. Isso é que é a grande verdade. A gente se esfria. A gente não busca, a gente não se importa se 24 horas... 24 horas é muito... não tem tempo para buscar Deus. 24 horas é muita coisa para fazer. Eu precisava de 25. Quando há primeiro amor, ele diz, agora é a hora do meu Senhor. Agora é a hora dele. Não tem NFL. O que é NFL, pastor? Nem sei o que é isso. Não tem nada que possa atrapalhar o que você gosta, né? Não tem a praia pode ir. A gente proíbe alguém ir à praia. Ontem mesmo, à tarde, eu falei assim, vou lá na piscina. Aí fui na piscina, aí fiquei louvando o Senhor na piscina. Falei, oh Jesus, tu está aqui comigo, né? Eu sempre tento não perder a comunhão, né, irmão? Aí eu falo, Jesus, não deixa eu perder a comunhão. Estou aqui na piscina, tem muita gente, mas eu estou aqui só para me refrescar. Não há proibição, nada disso. Eu gosto de cinema, né? Acho muito legal o cinema, filmes bons que eu gosto de ver, não importa. Mas eu tenho que entender que 24 horas não pode ser um tempo que eu preciso de mais. Por isso que a gente começa a entender que a ceia é eu lembrar desse relacionamento. É um relacionamento aqui, que Jesus fez e disse, ó, vocês precisam sempre lembrar. Por que o Senhor mandou lembrar? Fazer isso em memória de mim, quer dizer, lembre o que eu fiz por vocês. Mas eu já sei que eu sou salvo, pastor. Eu já sei que vou para o céu. Para que eu preciso tomar ceia para lembrar? Porque isso vai te impactar. Porque quando a gente se lembra o que Jesus fez por nós, o que ele padeceu por cada um de nós, o que ele sofreu e doeu nele, sem que ele gritasse, ai. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele foi como um cordeiro mudo. Às vezes a gente esquece disso. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Sabe o que significa isso? Na hora que ele levou aquelas chicoteadas lá, ele não fez assim, ai, para! Já tem 30 aqui. Se ele conseguisse contar, eu não estou aguentando mais, para aí, por favor! Não, cada pancada não sai, a palavra se cumpre. Ele disse, eu vou aguentar essa dor por vocês. Eu vou segurar tudo aqui para que vocês não venham sofrer. Então, cada pancada, cada cuspe que ele levou, cada dor daquele espinho na cabeça, ele não saiu gritando. Foi amor. Então, a ceia me faz lembrar disso. É por isso que é importante a ceia.
A ceia não é um momento de festejar e alegria, mas é um momento de contrição. Cara, o que Jesus fez por mim, Pedrão? Cara, eu não aguento, às vezes, irmãos, eu lembrei agora, às vezes está pregando e lembra certas coisas, eu levantei da cama, daqui a pouco, deu uma topada na cama. Quem não deu uma topada no pé da cama? Eu já, muitas vezes. Cara, é terrível. Você dá uma topada no pé da cama, você fica... E pior quando a esposa está dormindo, né? Que você fica assim... Para não acordar. Você sofre ali. Mas Jesus, ele sentiu tudo por mim. Esse é o grande amor. Então, você pode dar glória a Jesus. De vez em quando, você vai dando glória a Jesus, porque quando tem ensino, sabe? Quando você ensina, a luta é maior. Entenda isso, igreja do Senhor. Quando é ensino, a luta é maior. Porque alguém não quer, né? Alguém, a alma, o mundo espiritual não quer que a gente tenha conhecimento. Porque a Bíblia diz que a falta de conhecimento o povo perece. Então, alguém quer que o povo pereça. Então, não quer que a gente tenha conhecimento. Mas aqui a gente tem conhecimento, amém? Aqui, por isso esse ano vai ser ano de vitória. Porque cada conhecimento que a gente vai tendo, a gente vai valorizando, o Espírito Santo vai chegando mais pertinho, daqui a pouco você sente aquele abraço, você vai... que gostoso, Jesus. Você quer receber um abraço do Espírito Santo hoje? Oh, Jesus, abraça eles aí, Jesus. Amém? Ai, glória a Deus. Então, a ceia representa essa nova aliança, que é por meio do corpo, por meio do sangue de Jesus, que nós fomos reconciliados, amém? A ceia traz cura. Mas a cura que ela traz é qual? Espiritual, emocional e física. Mas como assim? Vamos entender. Isaías 53, versículo 5. Coloque aí, por favor. Está assim. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Você vai, pastor, como a ceia traz cura? A ceia não é óleo da unção, que é um simbolismo do Espírito Santo, que a gente pode usar ou não usar, não precisa ter a regra, ter que usar óleo ou não, azeite, né, que a gente fala. Mas por que ela cura? Porque quando eu começo a entender o que Jesus fez, preste atenção no detalhe, quando eu entendo, quando meu pensamento começa a compreender o amor de Jesus, ele ter levado, porque aí isso leva, ele levou sobre si as minhas dores. Então a ceia está me levando a entender que esse momento, dessa memória viva sim, mas que ele morreu por mim, por isso não é momento da ceia, não, a gente não pula na hora da ceia de estar, a gente até chora, e tanta alegria de saber o que Jesus fez por mim. E aí eu entendo que isso pode gerar em mim cura. Pastor, eu comer o pão cura? Então, estou dizendo que eu comendo pão vai me curar? Tem alguma substância espiritual no pão? Não. Então, se eu tomar o vinho, vai me curar? Não. Mas o meu pensamento, quando eu lembro que começo a comer do pão e saber que ele levou sobre si as minhas iniquidades e também sobre ele as nossas feridas, nós fomos curados, eu começo a entender que isso que eu estou simbolizando foi o que Jesus fez por mim. Se ele levou as minhas enfermidades, no momento que eu estou, preste atenção, no momento que eu estou tomando a ceia, eu posso dizer, Senhor, estou enfermo aqui. E esse corpo que foi ferido por mim, você está comendo, foi ferido, Senhor, tu levaste a minha dor. E tu pode me curar agora. Não é a ceia que cura, é o que gera. O que traz à sua mente a memória. A palavra diz, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então a ceia me traz uma esperança, porque isso é real. Ele está vivo. Eu não estou tomando uma ceia de gente morta. Eu estou tomando de ceia daquele que está vivo eternamente. Amém? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então ele cura as feridas, ele cura. Numa hora de uma ceia, você pode ser curado da sua dor da alma, dos seus sentimentos, amém? Então a ceia também, ela libera paz. João 14, 27. Está ali escrito, deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então, como é isso, pastor?
Que paz é essa? Como a ceia pode me trazer paz? A paz que a ceia traz não é ausência de problema, mas na presença de Cristo é a mesma coisa. Por isso que quando a gente vem para a ceia, e aí eu quero que peço ao Senhor que a Igreja Nova Jerusalém, Tijuca, comece a entender a importância de ver o culto de ceia. Irmão, nós temos de domingo até sábado, é uma semana que a gente conta, né? Primeiro dia até o 7º dia. A gente tem para fazer muitas coisas. E a gente deixa, às vezes, por algum motivo, e eu quero despertar você a busca desse primeiro amor, deixa por qualquer motivo de virmos à casa do Senhor, principalmente a ceia. Eu fico pensando o que está acontecendo conosco, né, quando a gente deixa a ceia por qualquer motivo. Porque se for por cansaço, eu pergunto, se tivesse uma programação, você vai ou não vai? Se tiver uma programação de um passeio, você vai ou não vai cansado? Você vai. Se tiver que acordar cedo, mesmo chovendo, se é algo do TT, você vai ou não vai? Vai. Aí quando a gente fala para o Senhor que guarda, que protege, que liberta, que fala para o demônio, não toca nele que é meu filho. Às vezes, vocês não pensam que isso acontece. O Espírito Santo de Deus está te protegendo o tempo todo. Você anda na rua, Deus vai te guardar agora em janeiro, mas nós já oramos para fevereiro, nesse período mais difícil, nós já oramos, nós fizemos uma guerra, os pastores lá, nós oramos lá, não sei como foi a pastora que eu não estou aqui, mas creio que também, que a gente sabe que esse período de carnaval é terrível. E muitos vão para algum local, vão passear, mas o mundo espiritual está solto. Por quê? Porque há uma abertura, há uma chamada. O Rio de Janeiro no Brasil diz, é carnaval. Então, demônios ficam soltos. É assim que está falando. Mas mesmo eles soltos, eles não vão chegar perto da gente. Eles não vão tocar nos nossos filhos, não vão tocar no nosso cônjuge. Mas por quê? Por causa dessa presença. Esse Deus que nos traz. Então, não é ausência de problema. Vai ter luta, vai ter problema, mas a presença de Deus vai estar com a gente. Vai estar nos guardando. Amém, igreja? Então, eu entendo que quando eu vejo aqui a ceia, eu entendo que eu preciso vir, eu preciso estar. Eu não posso dar desculpa para o Senhor, não é uma questão do pastor. Vocês sabem que o pastor Pedro não faz isso. Eu não pressiono ninguém, né? Eu tento dar entendimento, orientação, faça assim. Porque, na verdade, irmãos, não é a parte da palavra de Deus, mas eu vou contar um detalhe aqui para vocês. Um dia vai acontecer que todo mundo vai ter que chegar à presença dele. Todos nós. Não adianta você tentar fugir disso. Vai chegar. Tá? Estou salvo, mas vai ter que chegar na presença dele. Então, amados, não sou eu, a gente faz por Jesus, entende isso? A gente faz as coisas aqui pelo Senhor. Agora, claro que ele precisa de pessoas, líderes, ele precisa de pessoas trabalhando na obra para cada um ajudar o outro. Amém? Mas é esse entendimento que eu preciso colocar em prática. E não ser movido por medo. Eu vou, porque tem gente que vai ver assim, não, eu não vou tomar ceia, porque eu ouvi, se eu tomar ceia, ele vai ficar doente, eu posso até morrer. Quantos já ouvi isso? Não, porque... Não vou tomar ceia, não. Falta de entendimento. Isso, olha só como vai afastando. Vai havendo uma frieza, vai afastando, porque não está entendendo que o propósito da ceia, que é fazer a memória daquele que vive, mas que morreu por nós. Aí, não vou tomar ceia porque eu pequei. Aí eu não vou tomar ceia. Aí passa mais um mês, aí como ele não acertou naquela vez, aí chega no outro mês, fala, não vou tomar ceia, eu pequei, já estão 2 meses. Aí passa daqui a 5 meses, não vou tomar ceia porque eu estou pecando. Isso não é questão com o pastor, isso é questão com Jesus. Se Jesus voltar nesse mês, você fica ou não fica? É a pergunta. Por isso cada um vai entendendo, para com isso. Você chega aqui, eu sei que a palavra de Deus diz que há um advogado. Às vezes eu estou fraco. Irmão, igreja não é de gente perfeita. Vocês viram ali alguma coisa assim? Aqui nós somos a igreja perfeita. Escrito? Tem um nome lá de igreja batista, porque o governo obriga a saber quem é esse povo que está se reunindo. Tem que saber se é batista, se é isso, se é aquilo, né? Se é uma reunião política, se é uma reunião disso, de colégio. Tem que saber o que está acontecendo.
Mas a gente entra, muitas vezes, na presença do Senhor, cheio de falhas mesmo. Ninguém é perfeito. O pastor Pedro não é perfeito, você não é perfeita. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que os outros. Nós estamos aqui porque dependemos do Senhor. E cada dia eu falo, Senhor, derrama o teu sangue. Porque a uva ali para as crianças, o vinho, que eu chamo de vinho, né? Nós não botamos fio alcoólico, mas o vinho que está ali, lembra do sangue e perdoa o meu pecado. Aí, mas pastor, e se eu errar, eu vou me esforçar, porque agora há um entendimento, o Espírito Santo vai te ajudar. Porque você vai lembrar o que ele fez por você, mas ele te ajuda na caminhada. Então ele vai falar, eu não vou te deixar sozinho não, porque se você caiu hoje, eu te levanto, mas cair amanhã, aí os cristãos dizem assim, é um sem vergonha, né? Está caindo toda hora, né? Irmão, para de julgar. Para de julgar. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Nós fomos chamados para ajudar, para levantar. Porque vai chegar uma hora que ele vai se levantar e vai ser o grande servo de Deus. Irmão, quantos já vi isso acontecer? Eu não estou incentivando ninguém a errar. Eu estou dizendo que é a misericórdia de Deus. Que às vezes a pessoa está ali, mas ela está dizendo, Senhor, me ajuda. Não consegue largar o cigarro, mas não é o que ela quer. Ela não consegue largar o vício X, não é porque ela não quer, é que ela não tem força. Mas cada vez que ela se aproxima de Jesus, e como eu estou fazendo hoje a referência à ceia, então não vou sair desse ponto. Então, quando eu não deixo tomar ceia, ele foi pela minha iniquidade, pelos meus pecados. Não é por causa de mim, não é por causa dele. Por isso é tudo por ele e para ele, irmãos. A honra sem ter dado a ele. Essa igreja só anda porque Jesus é maravilhoso. Você está aqui porque Jesus é maravilhoso, te guardou, te protegeu, porque ele tem um objetivo contigo. Ele te ama. Amém? Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Me ajuda agora? Fala assim, ele vai fazer uma grande obra na tua vida. É você mesmo. Pastor, você mesmo. Vai fazer uma grande obra na tua vida, amém? A ceia gera fortalecimento, né? Então, ele diz aqui, quem come, João 6, aí é uma da passagem bíblica, né? Que fala sobre ceia, João 6, 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele não está falando de canibalismo, ele está falando de relacionamento. Ele está falando de relacionamento, ele está apresentando, olha, esse é o meu pão, esse é o vinho, é o sangue, mas aquele que come da minha carne, que entende o que eu fiz, entende agora? Que entende o que a cruz significou, por que eu preciso ir lá pagar o preço, mas quem entende isso, que tem esse relacionamento, ele vai ter a vida eterna, tem a vida eterna. Então nós já temos, mas ainda tem uma garantia, ele diz que eu vou ressuscitar no último dia. Então, aqueles que morreram em Cristo, que entenderam isso, que hoje já estão na eternidade, eles vão ressuscitar. E nós, se Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados. O mundo não acredita nisso. E tem cristão que não acredita. Mas vai acontecer. Amém? Então, é isso você precisa manter esse entendimento, porque é Cristo vivendo em nós. Ele está dizendo, por isso que ele falou, olha, eu vou precisar, nessa conversa, não foi um papo rápido, não. A questão da ceia teve todo um processo. A gente pensa assim, que eles tomaram a ceia, não, teve todo um ensinamento ali na ceia. Até que Jesus saiu, depois da ceia, depois ele vai ser traído, depois ele vai ser levado à cruz, né? Tem todo um período. Mas essa passagem, ele vai mostrar na conversa, ele vai dizer, olha, o Espírito Santo vai estar com vocês. Sabe o que é maravilhoso? Não é que ele cumpriu a promessa mesmo? O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele está aí com você, te ajudando nas suas fraquezas, nas suas limitações. É por isso que nós somos mais do que vencedores, amados. E isso me faz, como eu posso também lembrar disso? Através da ceia. Porque se a gente desvalorizar isso, nós estamos desvalorizando a palavra de Jesus que ele nos deu. Que tipo de seguidores somos nós, se nós não valorizarmos a palavra do nosso mestre? Que tipo de cristãos são esses, né, que
Diz que ama Jesus, mas o que ele fala não tem valor. Então a gente precisa parar para pensar isso. Por isso hoje essa manhã é uma manhã de a gente poder se despertar. Pastor, no primeiro culto graças a Deus. É o primeiro culto do ano. Diz, pastor, é o primeiro culto do ano. Aí Jesus está falando, eu quero cuidar de você. Amém. Eu quero cuidar de vocês. Amém, igreja? Amém. Amém. Estou cuidando da gente. Então, esteja alinhado com a cruz, né? Todas as vezes que comerdes, olha o que a palavra de Deus diz, toda vez que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, né? Anunciai, né? Vamos lá, está em 1 Coríntios 11, 26. Pode botar. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então a cruz, ela nos livra do pecado, ela nos ajuda a vencer. A cruz nos dá a garantia de dizer para o diabo, você não pode me acusar. Você parou para pensar isso? O que a ceia faz? Ela me lembra aqui que Jesus foi na cruz. E lá na cruz, a palavra de Deus diz nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque se nós morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Então o diabo não pode, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então o diabo não pode ficar me acusando. Porque se ele me acusar, eu digo, Jesus já levou na cruz. Eu já pedi perdão a Ele. Uma das coisas que eu entendo, principalmente quando a gente ora em batalha espiritual, quando a gente ajuda pessoas nessa área, é quando a pessoa entende e ela confessa a Jesus, porque uma das formas de libertação, de tratamento de Deus, é a gente entender o que Jesus fez. Se a gente entende que Jesus morreu na cruz, levou, isso já é maravilhoso. Mas que ele venceu porque teve o processo. Ele precisou primeiro passar pelo processo da morte para vencer a morte. Aí quando ele vence a morte, ele vence o inferno. E aí ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Lá em Apocalipse, ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Eu tenho toda a autoridade. Baseado nisto, e olhando para a ceia, eu lembro. Então, quando há alguma acusação, e eu sei que naquele momento está sendo uma aflição na minha alma, no meu pensamento, eu posso confessar diante de Deus, presta atenção, eu entendo aqui, quando estou falando de ceia, eu entendo o que Jesus fez por mim, e eu confesso. Pode ser agora, pode ser depois, mas a ceia nos ajuda a isso também. Eu falei, Senhor, me perdoa porque aconteceu isso, e agora eu entendo que o mundo espiritual está se aproveitando, está me acusando, porque aconteceu isso, e está fazendo isso comigo, mas eu sei que, Senhor, os meus pecados foram levados na cruz, tu venceste por mim. E eu te peço perdão. Aí tu chega agora, tu fala assim, Satanás, demônio, você não tem mais direito, porque eu falei com Jesus, olha aqui, não é você, eu falei com Jesus e pedi perdão a Ele, então você não tem mais direito de me acusar. Quando Ele olha para você, você falando dele, Ele não está mais vendo você, está olhando o nome de Jesus que está aqui, ó, sendo uma parede. Por isso nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo, estão guardados em Cristo. E o que isso me leva a entender? Me leva a entender que quando eu participo da ceia, isso também faz a lembrança. A palavra faz, na hora que os levitas estão aqui cantando, eles ministram e me levam a palavra, tem muitos moveres de Deus para nos levar a esse entendimento do amor de Deus. Sim ou não? Tem muitos, mas a ceia também é. E eu reparo que isso precisa ser destacado no meio da nossa igreja. Eu espero, né, que a gente não precise ter um salão grande para poder as pessoas todas virem. Eu sei que as pessoas, muitos estão de fé, está um bom grupo hoje, glória a Deus, amém? Mas eu quero passar para a igreja é o entendimento. Se alguém que está me ouvindo ficou em casa só por ficar, você errou. Errou. Porque perdeu a noção. Perdeu a noção. Nós temos culto da manhã, noite de ceia. E não venha nenhum, ele está perdendo a noção. Aí há esfriamento. Aí quando a luta, sabe o que ele faz? Desde ele mesmo ter autoridade, porque a ceia te mostra autoridade. Porque o que Jesus venceu, ele disse, você vai vencer também. O que Jesus fez, você pode falar também. Aí a pessoa vai pedir ajuda. É proibido pedir ajuda, amado? Não. A gente aprende que nós precisamos pedir ajudas. Mas quando eu estou pedindo ajuda porque não consigo mais fazer nada, aí está errado.
Aí está errado. Porque eu entendo que eu sou um soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Você entende que você é um representante de Cristo aqui na terra, sim ou não? Você entende que você tem uma autoridade de Jesus, não tem? Então isso nos mostra que essa autoridade foi nos dada. Então eu não preciso, eu tenho batido isso aqui na tecla aqui, eu não preciso do pastor Pedro para que ele possa fazer a minha vida andar bem. Eu preciso ter um posicionamento. Entender o que Jesus fez por mim. Porque na hora que eu estiver na rua, estiver no ônibus e sentir que a situação do ônibus está... Olha, eu gosto de dar esses exemplos do dia a dia, porque às vezes você está no ônibus, está no Uber, está no teu carro, está na sua moto, e você sente que algo não está bom, aí você chama o nome de Jesus, porque você está com comunhão com Ele. Aí você, a pessoa, você pegar o celular, pastor, dá para orar aí por mim? Você de moto, pastor, dá para orar aí por mim, porque o negócio está ficando feio. Não vai dar nem tempo, irmão. Você vai dizer, poder no nome de Jesus, Senhor, me guarda aqui, manda o anjo agora. Oxalá maior. Porque essa comunhão, por isso o Senhor fala, faça uma memória de mim, uma memória viva. Entender tudo que eu fiz por vocês. Tudo isso vai renovar a nossa fé, porque até que Ele venha, até que o Senhor venha, eu não vou esmorecer, eu não vou parar, eu vou buscar a presença de Deus. Então eu já sei que nesse ano, amanhã, no dia 5, eu tenho que pegar as minhas 24 horas e escolher um horário para o Senhor. Eu já aprendi, não, pastor, eu vou precisar falar. Pastor, eu fiz, não precisa falar. Não é para você falar, pastor, e eu consegui. Não, é você com você mesmo. É uma luta pessoal. Senhor, eu vou fazer isso, eu estou de férias, eu vou para você mas também vou te buscar. Com a mesma alegria. Né? Não pode assim, eu vou fazer, mas Senhor, como é difícil, Senhor. Para com isso. Já ficou difícil. A minha esposa estava falando uma coisa para mim hoje. Ela falou assim, amor, quando neurocientista, né? Ele acho que é isso mesmo, né? Neurociência, é isso mesmo. Aí ele falou assim, ele não é cristão, ele disse assim, uma das coisas erradas, isso não é um cristão. Ele falou, a minha esposa estava contando para mim. Amor, esse neurocientista falou assim, e ele não é cristão, ele fala assim, uma pessoa quando diz assim, eu vou fazer, seja o que for, eu vou fazer ginástica a partir de amanhã, que acabou. Eu vou agora comprar um carro. Eu vou agora comprar uma roupa. Eu vou agora falar para as pessoas. Ele falando, já atrapalha. Já atrapalha na sua própria mente, porque o seu cérebro, ele falando, isso não sou eu, a palavra desse Deus, você disse que ele escutou. O seu cérebro já formatou que você já está fazendo. Quando você fala, eu vou fazer, ele já está ativando o que você está fazendo. E aí, começa a ser uma barreira quando você fala. Eu estou falando para você mesmo, não. Está entendendo aqui comigo? Quando você fala para outras pessoas, amanhã começa a dieta. Você falou, já deu movimentação, aí chega amanhã, aí você come a beça. Aquele pudim que ficou do dia 31, Jesus, aquele pudim, Senhor, que coisa maravilhosa. Quem gosta de pudim aí, diga amém. Amém. Atrapalhou tudo, irmão, não vai ter dieta, não vai ter nada. Então, tenha um posicionamento, né? Então, esse nosso posicionamento, nós vamos ficar firmes, nós vamos nos posicionar, nós vamos tirar tempo para Deus, nós vamos ter prazer nele. Pastor, a palavra de Deus, você está falando com isso, que eu não posso falar nada, porque eu estou dando essa ênfase. Não estou falando isso. Eu estou falando que você pode ter buscas, você pode ver o seu processo ser liberado esse ano, você pode ver a sua família abençoada em todas as áreas, mas eu estou dizendo o seguinte, eu não quero perder a chama do relacionamento do primeiro amor. E eu não posso fazer da ceia do Senhor algo comum. Estou comendo uma ovinha, as crianças comendo suquinho, comendo pãozinho. Irmão, você tomou café hoje, porque não está em jejum. Você comeu pão. Não, isso aqui tem um significado. Jesus, quando pegou, deixa eu botar aqui que tem gente lá assistindo. Quando Jesus pegou o pão, não esse aqui, ele partiu e deu graças. Ele podia ter partido o pão e falar, come aí, gente. Come aí, então eu quero pegar, tem um traidor aí no meio, mas tudo bem. Não. Jesus resolveu tudo,
resolveu o que tinha que resolver, deu oportunidade, porque ceia é hora de oportunidade. Examine o homem a si mesmo. É hora da oportunidade. Jesus não está acusando ninguém. Examine o homem a si mesmo. E Jesus podia falar, ô traidor, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi o acordo que você, aquelas 30 mulheres que você escondeu lá, eu sei de tudo. Será que Jesus não saberia? Se o profeta falou assim, você não acha que eu estava lá quando você fez o acordo com Naamã? Eliseu estava aqui. O menino de Eliseu, só porque tem muita gente, amados, que não sabe o que eu estou falando, eu tenho que dar uma explicação rápida. Eliseu tinha feito, através da palavra do Senhor, ele havia, né, dado um comando a Naamã, Naamã obedeceu, foi lá, fez do jeito que ele deu a palavra, que mandou a palavra, que ele nem falou com ele, ele ficou chateado, mas no final deu tudo certo, curado, ele era grato. Poxa, já imaginou? Você enfermo, você com lepra, você sai do rio, não interessa se ele não é igual da cidade dele. Ele sai lá do rio, curadinho. Ah, rapaz, o homem tinha dinheiro. Ele falou, o que eu posso te abençoar? Vou deixar aqui algumas coisas, algumas pratas, umas roupas bonitas. Ele falou, aí o profeta disse, nada. Aí ele falou, posso levar um pouco da terra? Porque o Deus de você agora vai ser meu Deus. Mas lá eu tenho que cumprir a ordem que sou militar. Mas agora o meu coração é dele. Tá tudo bem. Tá, pode ir, vai. Aí vai lá o menino. Correndo atrás do Naamã. Ei, Naamã! Para aí, tem um garoto vindo aí, o garoto do profeta. As paradas. O que é, garoto? Não! O profeta falou que ele quer sim. Ele quer. Ele quer? Então toma. Poxa, eu queria dar, por que não falou? Mas ele se arrependeu, né? Então toma. Aí foi. Aí o profeta disse, você acha que eu não estava lá na hora que fez esse acordinho? Se um profeta sabia o que tinha acontecido, acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo ali? Acha que Jesus não tinha a revelação do Espírito Santo nele, que ele tinha, lembra que o Espírito Santo habita em nós e traz discernimento? Então o Espírito Santo, será que não falou com ele? Mas ele não chegou a acusar. Ele diz, há alguém aqui que precisa acertar as coisas. É a oportunidade que Deus sempre dá. Há alguém aqui, se quer acertar, é livre-arbítrio. Ele não quis acertar. Não foi o Senhor que não quis abençoá-lo? Então é assim, a ceia nos traz um entendimento de observar como eu estou. Por isso que o pastor não vai falar para os diáconos, não dê ceia aí. Todos vão receber a ceia. Todos. Ah, pastor, a ceia... Quando eu era novo, irmãos, era assim. Olha, irmão, se você é da igreja, da nossa igreja, era assim. Lá nos anos 70, 80. Se você é da nossa igreja, você participe da ceia. Se você não for, se for de outra igreja, se estiver com comunhão, ainda fala assim, estiver com comunhão, aí você toma. Mas se você não for, não tome não. Quem é da minha época aí, sabe que era assim. É hoje, virou bagunça? Não. Examine o homem a si mesmo. Examine. E se eu não estiver bem, não tem jeito, então não vou tomar? Não, eu posso tomar. Porque a ceia me leva também ao perdão, ao sangue derramado. Esse é o sangue, a nova aliança do meu sangue, que foi partido por vocês. Fazer isso em memória de mim. Então, que o Senhor abençoe essa palavra, uma palavra de orientação, né, de entendimento, de crescimento, para que a gente possa participar das coisas do Senhor com seriedade, com presteza, entendendo que aquilo que a gente faz, o Senhor está contando, sim. O Senhor está olhando o nosso coração. Então, pode ser que hoje, dentro dessa base que eu dei, pode ser que o Senhor te cure. Pastor, eu vou repetir, não é o suco que vai te curar, não é o pão, é o entendimento. Ele levou sobre si as minhas dores. Jesus, aí olha como a mente faz, a fé começa a ser brotada, a palavra é gerada, ó, você liberou a palavra gera no teu coração, o teu espírito testifica com o Espírito Santo, aí o Espírito Santo fala, é a palavra do Senhor, ele está tendo fé, a fé é uma firme convicção,
Ele está dizendo, Senhor, eu estou tomando essa ceia agora, porque tu me levaste sobre si as minhas enfermidades, Senhor. Senhor, tu pode me curar nesta manhã, Jesus. E tu pode sair daqui hoje curado. Em todo sentido. O sangue perdoa os nossos pecados, mas que um dia também essa marca vai nos levar para o céu. Que Deus nos abençoe vocês, e que vocês possam, e eu também, a cada dia ser melhor. Amém? Eu quero chamar os levitas aqui.